E viver para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu até estou surpreso realmente, né? Que você vem. Amém? E esse ano, na verdade, não paramos nenhuma reunião aqui de celebração. E sempre o pessoal apareceu. Nós já estamos formando um povo novo, mas um povo já comprometido. E certamente nós vamos guiar muitas almas agora nesse ano aqui para a glória de Jesus, formar muitos discípulos de Jesus. Amém? Vai ser uma bênção. Nós vamos continuar falando aqui sobre o Espírito Santo. Nós estamos na parte aqui, Obras do Espírito, parte 5. Nós vamos falar aqui 2 aspectos hoje da obra do Espírito. Ele revela e ajuda a adorar, amém? Até as canções tiveram tudo a ver com aquilo que eu vou falar hoje. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Espírito Santo, tu és o nosso amigo, nosso ajudador. Fala conosco nessa manhã. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação. Nós honramos tua presença, tu és o nosso mestre, tu és aquele que nos instrui. Tira os pontos cegos, Senhor, da nossa visão espiritual, que nós possamos enxergar, crescer e ter experiências contigo, ó Pai. Nós oramos por experiências espirituais, que pessoas tenham experiências marcantes contigo, aquelas experiências que mudam a vida das pessoas, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós já estamos falando aqui que o Espírito Santo, ele consola. Ele é aquele que nos consola, Ele habita em nós, amém? Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar, Ele traz convicção, convence e guia. Olha que coisa poderosa o Espírito Santo, amém? Mas Ele tem me dito que nós precisamos ir para a experiência. Você tem que ter experiência que Ele te consola. Você precisa ter como falar que Ele te consola. Você precisa contar o dia que Ele te consolou. Nós não podemos ter essa teoria apenas, amém? A habitação de Deus é uma coisa muito poderosa, amém? A habitação, Deus não habita nesse lugar. Nós vamos falar mais disso no final, amém? Ele habita em nós, agora você é sagrado, você é habitação de Deus, você é um lugar santo, amém? Deus escolheu morar em você. Ele nos ensina, amém? Ele é o maior mestre que existe, Ele nos ensina, você tem que ter uma experiência, né? Existem os comentaristas bíblicos que são uma bênção, existem as pregações como nós estamos fazendo aqui, mas você tem que ter uma experiência de perguntar para o Espírito Santo alguma coisa sobre um texto, e você tem que ter como falar que Ele te orientou. Amém? Não é apenas uma teoria aqui, é uma pessoa que quer relacionar conosco. E nós precisamos, amém, aprender a ser escavados nesses dias por Deus. Ele quer nos levar no profundo, para que nós possamos de fato ter experiências poderosas com o Espírito Santo. Ele nos faz lembrar, amém? Eu vejo muito isso nas pregações ali, que Ele me faz lembrar de coisas. E quando eu estou falando, aconselhando, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, Ele me lembra de alguma coisa muito importante, aí aquilo me dá força para passar por aquela situação, aquilo me dá capacidade para orientar alguém, aquilo me inspira na pregação, tudo isso porque Ele faz lembrar, e Ele traz convicção, amém? Que está ligado também ao convencimento. Irmãos, nós precisamos pregar, né, o Evangelho, confiando que quem vai convencer a partir daquilo que nós estamos, né, sendo parceiros do Espírito Santo em pregar. Nós temos que pregar. Nós temos sempre que lembrar que essa parceria com o Espírito Santo não é uma coisa assim que eu jogo a responsabilidade para ele e saio. Não, nós trabalhamos juntos. Então a gente prega, a gente testemunha e Ele convence. Amém? Ele convence. Tem até áreas da nossa vida de incredulidade. Você sabe que você tem dificuldade de acreditar em algumas coisas. E você tem que pedir: Espírito Santo, me ajuda aqui a trabalhar esse coração, que está difícil de entrar nesse coração essa verdade. Está difícil de entrar nesse coração essa verdade. E aí você se rende ao Espírito Santo e fala: me convence, Espírito Santo, me convence. Ele é aquele que convence, amém? E Ele nos guia, amém? Né? As pessoas aí, em várias seitas, eles acreditam nos guias. Nós também acreditamos no guia. O nosso guia é o Espírito Santo. Amém? Ele nos guia toda a verdade, Ele nos guia em pontos que nós não sabemos, que estamos ali, né, sem saber como tomar uma decisão.
Falamos semana passada que a Bíblia não é um livro que nos dá alguns detalhes sobre algumas coisas, nos dá princípios gerais, e muitas vezes tem áreas que nós vamos ter que recorrer ao Espírito Santo para nos dar uma direção clara. Amém? Eu quero nesse dia chamar você para ter uma experiência com o Espírito Santo. Não só conhecer a teoria do Espírito Santo. Isso aqui é para te ajudar, a te inspirar, a saber que eu e você não podemos viver sem ter essa comunhão poderosa com o Espírito Santo. Eu tenho semanas que eu tenho a sensação, puxa, eu decaí de novo. Você já tem essa sensação? Puxa, semana passada foi boa, mas essa semana, puxa, já acordei, em vez de ir para a comunhão com o Espírito Santo, já fui para o celular. Puxa, que furada, puxa, que vacilo. Já fui querer resolver a minha vida, porque eu estou muito ocupado hoje, eu tenho que resolver muita coisa. Puxa, vacilei de novo. Irmãos, a palavra que Deus tem nos dado, e eu vi que testificou no coração de outros irmãos, esse ano é um ano de você entender que na comunhão, no descanso, você vai encontrar aceleração. Eu achei uma coisa tão... Vou te explicar um exemplo disso. A gente sempre acha que o excesso de ativismo vai nos trazer mais resultado. E os coaches hoje estão ensinando muito isso, né? Você acorda 4 e não sei o que da manhã, você tem que acordar 4 e pouco. Você já vai lá e toma um banho gelado, e aí não sei o que. E aí tem que ser o banho gelado, porque não sei. E você acredita, então, quanto mais você fizer, mais você consegue. Ontem foi impressionante, né? Eu estava ali na internet de noite, depois que o André e a Berna me engordaram um pouco, que eles que me engordam, irmãos. Sério, você quer engordar, tem amizade com eles. Aí, eu estava ali, do nada apareceu uma divulgação que diz respeito ao meu negócio, aquilo que eu faço. E ali eu vi que uma frase ali me deu um despertamento muito grande. Você sabe o que é isso? Não significa que quem trabalha muito tem muito resultado. Mas você tem que trabalhar com sabedoria. Agora, uma pitada da graça de Deus, do favor de Deus, que te dá uma ideia, por exemplo, pode fazer você, tudo que você ia trabalhar a vida inteira, você ter resultado através de uma inspiração de Deus, para você fazer algo. E eu falei, opa, aí eu já salvei, já mandei num grupo que eu tenho lá, e aquilo lá para mim foi uma chave que eu recebi de Deus. Eu creio assim, né? É que tem gente que pensa que de Deus é só quando Deus aparece e fala assim, através de uma voz: meu filho, sou eu! Amém? Você está com um problema, de repente apareceu a solução. Você é aquele que tem um coração inclinado para Deus. Quem é que te deu a solução? Foi Deus. Einstein disse: você pode viver como se nada fosse um milagre, como se tudo fosse um milagre. Eu estava lá, aquilo ali, opa, eu gostei daquela chave espiritual ali, daquela sabedoria que vem. Irmãos, você viver sempre na perspectiva, Deus vai manifestar favor sobre a minha vida, ou seja, Deus é que vai me promover. E aí ele vai, daqui a pouco ele te dá uma estratégia, alguma coisa que vai ser muito importante, mas foi Deus, porque ele nos guia. Quando nós temos um coração rendido de falar: Senhor, eu quero que o Senhor me guie. E o que Ele tem nos guiado é que, se você valorizar o tempo com Ele, Ele vai acelerar a sua vida. É o tempo com Ele. Ou seja, porque aparentemente você acha que produzindo, você se empenhando mais, é que você vai ter mais resultado. Até na evangelização. Não significa que nós não vamos evangelizar, mas você pensar que quanto mais você pregar, mais você vai salvar almas, é você imaginar que você pode, e que a comunhão com Deus não é importante, é você imaginar que você pode fazer alguma coisa sem Deus. As duas coisas têm que caminhar junto. Eu entendo que eu preciso ter muita intimidade com Deus. Jesus já ensinou esse princípio há muito tempo, porque ele se retirava bem cedo para ter intimidade com o Pai. Ele tinha intimidade diariamente, todo momento? Sim. Mas eu creio que o start está naquele momento inicial ali. Aquele momento inicial é importante.
não é importante para Deus, é importante para nós. Então vamos ter sabedoria nisso. Tem gente que acha que se estudar muito só, ter muito curso, muito pós isso, pós aquilo, não significa que você não vai ter o pós, né? Após, mas significa que você tem que confiar em Deus. Amém? Acima de tudo, saber que Ele que abre as portas e Ele que fecha as portas. Amém? Louvado seja Deus também pelas portas fechadas. Amém? Porque tem portas que precisam ser fechadas porque elas não vão cooperar para o nosso bem. Amém? Então, acredite nisso, vamos acreditar. Mas eu reconheço que tem semana que tem dia que dá aquela recaída. Poxa vida, aí eu me arrependo depois e falo, poxa, essa semana, esse dia não foi tão legal. Mas é bom saber que ainda temos a oportunidade de lembrar que mais um dia vai se iniciar. Amanhã, se Deus permitir, e nós temos a oportunidade de fazer certo. Amém? Mas vamos lá. O Espírito Santo nos revela. Revelar o quê? O Espírito Santo revela a perspectiva de Jesus sobre certas situações. O que Ele quer que façamos e o que não façamos. Amém? É o papel do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Amém? Nos guiar a toda a verdade. Nos trazer a perspectiva de Jesus. Você sabe que a renovação de mente é você ter a perspectiva de Jesus sobre todas as áreas. Amém? É importante, né? Nós temos a perspectiva do mundo, nós temos a perspectiva às vezes do médico, mas o Espírito Santo quer nos trazer a perspectiva do céu. Qual a perspectiva do céu sobre a nossa vida, sobre cada situação, para que nós possamos viver sob a perspectiva do céu? E um dos principais meios para que o Espírito Santo traga essa perspectiva do céu é a oração. Amém? A oração é um dos principais meios para que o Espírito Santo nos traga a perspectiva do céu. É quando nós entramos em oração, nós entramos nessa parceria com o Espírito Santo para recebermos a perspectiva do céu. Romanos 8, 26 diz, versículo muito importante. Também o Espírito Santo, semelhantemente. Ou seja, nós temos as situações da vida e nós precisamos da perspectiva do céu. Um dos principais meios é a oração. E aqui o texto vai nos mostrar claramente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, né? A primeira parte aqui desse texto, né, que diz então, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste. O que significa isso? A palavra grega aqui para assiste é uma palavra composta. A primeira parte significa fazer alguma coisa em conjunto com outra pessoa. Então já tira aquela ideia que ele nos assiste de forma seguinte, sem a nossa parceria. Ele nos assiste, mas nós estamos trabalhando juntos com Ele. Amém? Também não é aquela ideia de divisão de tarefa, você faz a tua parte e eu faço a minha. Não, nós trabalhamos juntos em tudo, amém? A segunda parte dessa palavra composta, né? A primeira significa fazer algo, né? Fazer alguma coisa em conjunto com outra pessoa. E a segunda parte significa receber. Juntas elas transmitem o significado de tomar posse de alguma coisa com outra pessoa. Ou seja, eu tomo posse de alguma coisa com outra pessoa. A palavra assiste transmite a ideia de uma verdadeira parceria entre dois indivíduos que estão trabalhando juntos para o mesmo fim. Não é a ideia de uma pessoa fazendo uma parte do trabalho e a outra pessoa fazendo outra parte. Em vez disso, ela traz consigo a ideia de dois amigos. Diga, o Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo é meu parceiro. Já vai pensando assim que Ele quer que você viva os relacionamentos de aliança. Dois amigos ou parceiros íntimos. Juntos dando todos os recursos em conjunto para resolver um problema, para vencer um obstáculo, derrotar um inimigo, lidar com uma situação difícil ou entender algum dilema. Amém? Esse é o trabalho nosso, Ele nos assiste, nós entramos numa parceria íntima. Amém? Íntima.
para resolvermos algum assunto. É interessante, quarta-feira a gente falou ali na nossa amiga igreja, assim, eu até tive um momento de reflexão muito interessante aqui, que era assim que a igreja de Atos vivia, a igreja primitiva vivia, a igreja... Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28, diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha que coisa íntima, é como ali, fica imaginando você resolvendo alguma coisa com outra pessoa. Olha o nível de intimidade que o texto nos apresenta que a igreja ali tinha com o Espírito Santo. Pois pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Olha que convicção que eles tinham, e olha que texto forte. Não pareceu bem só ao Espírito Santo, mas pareceu bem a nós. Ou seja, a nós, aqui fala ali do corpo de Cristo, daqueles irmãos que estavam para tomar uma decisão importante sobre aquilo que os gentios deveriam seguir ou não. E daqui a pouco eles dão essa afirmação aqui tão poderosa: pois pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Amém? Imagine que tipo de paz e tranquilidade que dava para eles saber que aquilo que eles estavam resolvendo estava em 100% de harmonia com o Espírito Santo. Amém? Nós temos que ter esse tipo de intimidade com o Espírito Santo. Aí nós temos que entender algo, irmãos. A graça nos deu acesso ao Espírito Santo. A graça nos tornou residência do Espírito Santo. Mas a intimidade com o Espírito Santo depende da resposta nossa à graça que nós recebemos. E aí que as pessoas não entendem, não acontece automaticamente. A intimidade que eu tenho com a Fabiola hoje em todas as áreas não começou assim quando nós iniciamos o casamento. Foi sendo desenvolvida. Você vê pessoas que ouvem melhor o Espírito Santo, você vê pessoas, que são mais usadas nos dons do Espírito Santo. Elas não têm acesso mais do que você, elas não têm mais direito do que você, elas só desfrutaram mais do que você. Aí aquilo que nós poderíamos chamar de preço, que é uma palavra antiga que muitos não gostam no ensino da graça, porque pode dar um entendimento errado. Mas é o que? Você pode chamar de preço ou não, ou de privilégio, Você deveria chamar de privilégio. Mas talvez no aspecto do corpo é um preço, Porque acordar cedo, Eu não gosto de acordar cedo, irmãos. Puxa, eu sei que vocês gostam, vocês estão com cara assim, de que gosta de acordar cedo. Ou, vamos dizer, seja um horário que você escolha, de repente você não... Mas tirar aquele tempo se torna para você um preço que alguns estão dispostos a pagar e outros não estão dispostos. Amém? Então, o nível de intimidade com o Espírito Santo hoje não está relacionado à quantidade de intimidade, profundidade que nós vamos ter com o Espírito Santo. Não tem a ver com o Espírito Santo, na verdade, tem a ver conosco. Porque ele já mora em nós, ele já está 100% disponível e não está com preguiça de falar. Mas nós precisamos ter a disposição. Amém? E aí que entra, as distrações, de parar um pouco a distração, Eu acho que se a rede social a gente não gostasse dela, a gente não usava tanto, Acho que a gente gosta, É ou não é? De ver o calabreso, a panguando, é ou não é? Se a gente, não tinha tanta gente, assistindo, ver uma sériezinha lá, 2 séries, todas as séries, é ou não é? Ver notícia, confusão dos outros, Quem está traindo no carnaval agora? Ou seja, mas nós precisamos também entender que nós precisamos gostar muito mais de ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? É nessa parceria na oração que juntos nós chegamos naquela convicção de paz, de que nós estamos na direção certa. Opa, vamos seguir. Vamos seguir. Ou não vamos seguir. Amém? Então ele nos assiste dessa forma, entrando em parceria conosco.
E nós precisamos valorizar essa parceria como a parceria mais importante. É nessa parceria, irmãos, que Ele vai nos trazer a direção que nós precisamos. Sabe, nós precisamos de direção para o nosso ano, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida ministerial. E nós precisamos estar ali muito conectado com o Senhor. Jovem que está ali na fase de relacionamento, de casamento, você tem que estar andando no Espírito, senão você vai entrar em uma furada grande. Não é todo mundo que tira, né, a bênção grande igual a Fabiola. Ô louco! Você não acha que eu sou uma bênção, não? Amém. Mas nem tanto assim, né? Menos, Cleberson, menos. Ou seja, é uma fase importante. Estar conectado com Deus, tomar a direção certa, decisão na vida profissional, em todas as áreas. Temos que estar conectados. Mas o texto continua dizendo que Ele ajuda nas fraquezas também. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A palavra fraqueza é uma palavra grega que descreve pessoas que estão fracas, doentes, seja na mente, seja no corpo ou seja nas emoções. Frequentemente ela é usada para descrever aqueles que perderam o senso de bem-estar e de força espiritual, muitas vezes sem mesmo saber o motivo. Amém? É a nossa fraqueza. Ou seja, o Espírito Santo, através dessa comunhão com o Espírito Santo, Ele vai te assistir porque você vai entrar numa parceria com Ele, justamente em áreas que você se encontra fraco. Sabe? Está desanimado, está com diagnóstico de enfermidade, está desanimado emocionalmente, está até desanimado, né, emocionalmente. Ou seja, qualquer área que você precise, o Espírito Santo está ali justamente para entrar nessa parceria conosco. E o que acontece quando nós entramos? Ele vem e nos assiste, nos ajuda. Ele até revela qual é o motivo por que você está desanimado, né? O salmista disse certa vez, num dos salmos, que ele disse: por que está abatido a minha alma? Você já acordou num dia que você não sabia nem por que estava desanimado? Eu já não sei nem por que estou desanimado. Estou desanimado e não sei por que estou desanimado. Ô Espírito Santo, me assiste para saber por que eu estou desanimado. Irmãos, tem gente tão confusa que deixou um relacionamento muitas vezes conjugal porque não sabia mais, estava confuso, não sabia porque estava desanimado, não sabia qual que era o problema, foi falar com o cônjuge ficou assustado, vamos acabar com tudo isso, mas por quê? Não sei por quê, eu estou confuso. Aí você precisa do Espírito Santo, irmãos. Vai lá, fecha a porta do quarto, coloca um louvorzinho, né? Fala: Espírito Santo, me assiste aqui. Estou com a fraqueza aqui, estou desanimado, não sei porque estou desanimado, mas estou desanimado, estou confuso, não sei porque estou confuso. Hoje em dia o que tem mais gente assim, né? Talvez seria melhor do que a gente ir primeiro buscar ajudas mais pesadas, daqui a pouco você já está envolvido com muito medicamento, com um monte de coisa, sendo que você poderia primeiro recorrer à principal fonte de assistência que nós podemos ter, que é o Espírito Santo. Amém? Amém, isso é muito importante. Agora o texto também fala que nós nem sabemos orar. Puxa! Ele nos assiste, né? Nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo não é aquele amigo que só quer saber das fraquezas, mas não tem como ajudar. Tem gente que quer saber da tua fraqueza, né? Me conta, aí você contou lá 1 hora. Vamos imaginar que a tua fraqueza aqui, a tua dificuldade, você está mal de recurso financeiro. Poxa, está difícil a minha finança. Aí a pessoa fala: me conta, como é que está as finanças? Tá. No final a pessoa fala: então tá bom. Puxa vida, pensei que ia me dar uma ajuda. Ou seja, o Espírito Santo não é esse que quer saber apenas de uma situação da tua vida, mas não pode te ajudar. Ele vem e te ajuda. Isso é algo interessante, amém? Agora aqui, irmãos, no grego, literalmente aqui, essa parte significa que não temos know-how. Sabe aquela pessoa que quer trabalhar numa área, mas não tem know-how, não tem experiência naquela área? Não sabe fazer aquilo. Pensa que sabe, mas não sabe. E esse é o fato, né? Você já pegou alguns momentos da tua vida que você não sabia como orar? Poxa, nem sei.
Estou orando na nova aliança, estou orando na velha aliança, estou orando em que aliança? Ou seja, nós não sabemos nem como orar como convém. Amém? Eu creio que muito dessa oração aqui também vai ser o tempo que nós dedicamos para a oração em línguas. Amém? O tempo que nós emprestamos a nossa boca para orar em línguas. Onde nós, de fato, o nosso espírito ora sem intervenção nenhuma da nossa alma, né? E verdadeiramente o nosso espírito ora. Ou seja, a oração em línguas é o próprio Deus intercedendo por nós. Deus e Espírito Santo intercedendo em nosso favor. Em áreas que justamente nós imaginamos o problema que temos, mas nem sabemos a origem dele e estamos confusos. Precisamos de força, precisamos de direção. E o Espírito Santo vem, intervém e nos ajuda. Amém? É isso que ele vem nos revelar. Ele vai nos levar à vitória de Cristo. Ele vai nos levar a andarmos na vitória de Cristo. Ele vai nos levar a acessarmos a nossa herança que temos em Cristo Jesus. Então isso é muito importante. Amém? Ele não vai deixar você no escuro se você se render a Ele. Não vai deixar você no escuro. Então o que nós precisamos é disso, irmãos. Quebrantar mesmo, quebrantar mesmo. Amém? Dá tempo para isso esse ano. Você já fez tanto projeto, você já achou que era tão inteligente. Você achou que ia dar tão certo na vida, mas está dando tão errado. E não estou nem falando da perspectiva natural. Tantas promessas que Deus já falou para você. Mas o que está faltando para mim e para você é mais rendição. Mais rendição ao Espírito Santo para que Ele nos direcione, amém? Para quando a gente vai pregar, Ele vai lá e convence. Quando a gente coloca a mão no projeto, o projeto avança. Por quê? Porque nós estamos direcionados por Ele. Sabe, irmãos, no começo do ministério, esses dias eu lembrei muito disso. Uma pessoa me falou, me ajuda aqui com um sermão, porque no final já tem até uma música certa. E eu fiquei imaginando o que aquela pessoa estava passando no coração dela, né? Quando você começa, você acha assim, puxa, eu vou preparar esse esboço aqui, vai ser top. Depois eu já tenho a música certa. E naquela época, irmãos, eu era mais para mexer com o emocional, né? Hoje eu não me preocupo não, quando eu sou convidado em algum lugar, eu não vou muito para fazer o que alguns pastores querem que eu faça não, animar auditório. Silvio Santos, vem aí, aleluia. Se até o Silvio Santos parou de animar auditório, por que eu tenho que continuar? É ou não é? Porque aí o povo sai dali, chorar é bom, mas é bom chorar quando o Espírito Santo está movendo. Porque existem técnicas para fazer alguém chorar, né? E eu lembro que naquela época eu escolhi aquelas músicas mais melosas, né? Você sabe que muita igreja usa ela até na hora da oferta, né? Coloca uma música bem assim, impactante, você mexe com as tuas emoções, e aí você entrega, aí depois o cara quer processar, eu dei um apartamento porque o pastor me pressionou. Eu dei não sei o que porque o fulano me pressionou, né? E eu lembro que eu colocava uma da Mara Maravilha. Ó Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz. Então me ajude, pois eu já sofri demais. Sofri demais, já dava... Já chorava algum ali, o cara já se empolgar. Eu era refém, eu era dependente de que as pessoas chorassem. Eu tinha que ver aquilo ali. Então, irmãos, tem dia que o Espírito Santo vai fazer nós chorar. Ele vai trazer um quebrantamento na igreja. Ele vai trazer arrependimento no teu coração. Mas tem vezes que Ele pode fazer você rir. Tem vezes que você pode cair aqui no culto. Tem vezes que nós vamos terminar o culto normal e vamos para as nossas casas. Nós não podemos... Ele se manifesta de várias formas. Aí às vezes a gente quer criar uma forma única dele se manifestar. E quando você começa a falar muito do Espírito Santo, pode virar uma área muito mística, se não tiver uma manifestação diferente, naquele dia o Espírito Santo não se manifestou. Não, nós desejamos, nós estamos aqui quebrantados. Amém? Mas nós não queremos produzir apenas uma sensação emocional em relação ao Espírito Santo. Agora, não significa também que o Espírito Santo não mexe nas minhas emoções. Porque até as minhas emoções têm que estar rendidas. Então não estamos aqui nem para julgar. Você já foi tomado de uma gargalhada espiritual? Puxa, é gostoso, irmão. Puxa, é gostoso. Eu já gosto de rir, né? De vez em quando a minha esposa pega lá e eu tô...
Mas voltando na história que eu estava contando, só dei a volta para lembrar onde que eu estava. O que acontece, né? Você não achar que eu sou doido? De vez em quando eu sou também. Quem não é doido um pouquinho, né, irmãos? Aí a pessoa preparou as folhas, colocou o louvor, depois me falou: puxa, me perdi nas folhas e não deu certo o louvor. Só que eu achei tão bom, sabe por quê? Porque a gente imagina que pode fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. A gente ainda imagina muitas vezes quando começa. A gente acha que na nossa habilidade natural a gente vai fazer muita coisa para Deus. Porque felizes são aqueles que não têm muita habilidade natural, que já começam a vida com Deus sabendo assim, ó, eu não tenho nada para oferecer. Eu dependo do Senhor. Mas quando você tem um pouquinho de habilidade, quando você, né? Porque tem a pessoa que tem a autoestima e a baixa estima. As duas olham para si. As duas são carne. Você fica com mais pena da baixa estima, né? Mas a pessoa que anda em baixa estima tem que se arrepender, porque ela ainda está olhando para si. E a pessoa que tem autoestima também está olhando para si. Nenhuma está olhando para Jesus. Então talvez você é alguém autoconfiante, né? Você acha assim. Eu imaginava assim, eu passava aqui nos bairros, falava, cara, eu vou ganhar esse bairro inteiro. Não sei como esse pastor não ganhou ainda, essa igrejinha aqui, não sei o que ele olha. Pô, agora chegou o cara. Depois você vai vendo, irmãos, que tudo isso é carne. Amém? Que nós dependemos do Senhor. Você fala assim, quando eu pegar uma mica igreja, vai bombar. Ou você até começa bem, você começa quebrantado, não sabe nem falar direito, tem que ser meio que empurrado. E aí você fala, Deus, me ajuda hoje na reunião. Aí a reunião flui. Você vai na outra vez, Deus, me ajuda. Passou um ano, você já sabe falar. Aí você fala, Deus, não me ajuda mais, vai ajudar o outro, aqui eu estou bem. Aqui eu já estou bem, aqui eu já estou conseguindo. Nós sempre temos que estar vivendo na dependência do Espírito Santo, amém, irmãos? Sempre, sempre. Agora, outra função do Espírito Santo aqui, ele nos ajuda a adorar. Diga assim, o papel do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante. Em João 16,14, Jesus disse, ele me glorificará. Toda vez que você exalta o nome de Jesus, você chama o Espírito Santo. Você chama uma manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Agora, quando nós encontramos na Bíblia, como isso acontece? O Espírito Santo, ele não tem um corpo como o nosso. Como acontece isso? É o Espírito Santo em parceria conosco. Um dos aspectos desse glorificar a Jesus é quando nós manifestamos os dons espirituais. Quando pessoas são curadas, quando pessoas são libertas. E você vai encontrar isso por toda a Bíblia. Quando Jesus fazia um milagre, ele era adorado. Hoje, você encontra ainda isso. Uma pessoa que está desenganada pela medicina, uma pessoa que está sofrendo depressão, de ansiedade, todo tipo de problema, e de repente você vai lá, é usado por Deus, porque entende que o papel do Espírito Santo é glorificar Jesus, e você é um canal junto com ele nessa parceria para glorificar Jesus, e você vai lá, usa a tua autoridade, cura aquele enfermo, deixando bem claro, quem está fazendo aquilo é Jesus. É Jesus. E o nome de Jesus é glorificado. Por quê? Porque realmente a pessoa viu ali que não foi homens, não foi nada, foi Jesus que fez aquele milagre. Amém? E a outra forma, irmãos, também muito importante, é através do louvor. Amém? Você já observou que existe uma manifestação do Espírito Santo nos louvores? Eu fico triste por mim e por você que não aprendeu a louvar. É evidente que eu estou aqui e fico mais fácil para ver, né? Tem uns irmãos que parecem que estão mortos. Pergunta para o irmão, você morreu? Pergunta. Ó, quer ver? Ele está tão morto que nem vai te perguntar. A pessoa que está morta, ela nem vai te perguntar. Vou dar mais uma chance. Fala para o irmão do lado, você está morto, irmão.
Você já observou? Deus habita no meio dos louvores. Ou seja, há uma manifestação de Deus nos louvores. Toda pessoa que quer experimentar de Deus, experimenta. Uma das formas de experimentar poderosamente, eu não sei se tem uma forma mais poderosa do que através dos louvores. Quando a igreja se reúne, ou você está na sua casa e você presta a adorar ao Senhor através dos louvores, há uma manifestação poderosa de Jesus. Sempre, sempre. O louvor, ele salva o nosso coração da incredulidade, do medo, de tudo quanto é tipo de problema. Porque quando nós começamos a louvar e declarar quem é Deus, o nosso coração muda, o medo vai embora. Pode experimentar isso. Antes de pegar aquele comprimido, vamos fazer o teste. Vá num canto, separe canções que exaltam o nome de Deus, a grandeza de Deus, cante elas de todo o teu coração, cante elas, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando, e você vai ver como é que você vai sair. Existe o Salmo 75, né? Por exemplo, diz: ó Deus, glorificamos a Ti, damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Se você ler o Salmo 118, o Salmo 141, você vai ver aqui o salmista sempre declarando e expressando a grandeza de Deus. Por isso que eu não gosto de canções essa que fica ali chegando para Deus como se, né, como coitadinho. Isso não é bom para você. É muito melhor você usar louvores que exaltam o nome do Senhor, porque aquilo vai encher o teu coração de fé. Não significa que você não possa expressar as tuas fraquezas para Deus. Amém? Mas também você precisa entender que um dos aspectos muito importantes é você declarar a grandeza de Deus através dos louvores. Amém? Isso é algo muito poderoso. É muito lindo quando você se reúne numa congregação como a nossa e existe um povo sedento para louvar a Deus. O Espírito Santo se manifesta de uma forma diferente. Nós estamos crescendo. Se fosse dar uma nota de 1 a 10 para nós, eu daria 2,5. Para nós. Aqui ainda tem que fazer o povo pegar no tranco. Isso é que nem carro velho, você, irmão. Lá na última música uns está assim já. Pá, 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 pá. O cara entra, né? 9h35 o cara chegou, né? Vai cumprimentando todos os crentes aqui. Nós devia chegar antes, nos cumprimentar, bater o papo, ajeitar a coisa. Vai começar o culto, amém? Aí você vai falar assim: agora vamos aquecer, agora Deus habita no meio do louvor e vamos para cima, né? Eu reconheço por mim mesmo, eu tenho uma tendência, se eu não tomar cuidado, eu entro no estado de observação. Já falei para você, começa até a babar. Então devia ter um irmão do lado, falar: ô irmão, vamos firme. Agora a gente perde, irmãos. Perde muito, perde muito. Isso fala um pouco da frieza do nosso coração. É difícil reconhecer isso, mas é verdade. Pergunto para você assim, com toda a sinceridade: como é você na frente do teu time de futebol? Final do Campeonato Paranaense, Atlético e Coxa. 45 do segundo tempo, 0-0. Como é que está a tua postura lá na adoração? Final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, 0-0. 47 do segundo tempo, pênalti para o Brasil. Teve, acho que uma final da Copa América, o Brasil estava perdendo lá para a Argentina e eu acho que o Adriano fez um gol, né? Ele puxou assim, pá,
E os argentinos estavam lá atrás tirando sarro do Brasil, já segurando a bola. O Brasil tomou a bola, fez um contra-ataque. O Adriano fez um golaço e depois ganhamos nos pênaltis. Eu canto aleluia na presença do irmão. Rapaz, eu tinha que pegar o meu lado Maurício, né? Pastor Maurício, ele tinha uma igreja mais intensa na adoração, no louvor que eu já conheci. Agora, meu amigo, se tu ficasse parado no culto dele, ou ele ia lá falar com você, ou ele chamava por aqui, ô fulano, vamos lá, fulano, vamos, tá morto. Rapaz, conseguiu treinar o povo. Então nós precisamos realmente... Aí você sai daqui vaziozão. Nós estamos cantando aqui, canta aleluia na presença do inimigo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Ele me salvou. Ele me salvou. Eu sou salvo pela graça. O cara não tem nem força para pegar o copinho de ceia direito. Quase que nós temos que pegar os irmãos e pedir para levantar a mão dele assim. Mas nós precisamos se tocar nisso. Isso demonstra a nossa frieza. Vou te dar outro teste aqui para você ver como na hora do louvor demonstra como está a intensidade do nosso coração diário com Jesus. Se eu levar toda a nossa comunidade para um retiro, um encontro lá no mês de junho, você passar o final de semana orando, buscando, louvando e tal, aí a gente faz a volta, que a gente sempre fazia, que era muito top. A gente faz a volta. Aí como que você volta aqui? Aleluia! Sou demolidor de demônio. O cara no louvor, aleluia! Por quê? Porque o cara está intenso com Deus. Ele passou um final de semana buscando intimidade com o Espírito Santo. Ele volta intenso. Aí o louvor é intenso. Qual que é o termômetro? Nós temos que animar você de novo. Silvio Santos, vem aí. Aí os irmãos daqui, né? Qual é a música? Não, irmão, tem que mudar esse ano, amém? Tem que mudar isso aí. Amém. Diga assim, eu vou viver intensamente todos os dias. E vou chegar aqui intenso. Amém, intenso. Aleluia, intenso. Está cantando uma verdade tão poderosa. Qual o benefício que vai dar se ganhar Atlético ou Coxa para você na segunda-feira? Só tirar sarro de alguns. Eu vou me dar bem nos dois. Porque como eu não sou Atlético nem Coxa, eu vou tirar... Se o Atlético perder, melhor ainda. Que eu tenho o André rapidamente para mandar uma mensagem. Mando para os filhos dele, mando para todo mundo. Até para os que não nasceu, eu já estou mandando, porque é certeza que vai ser atleticano. Agora, irmãos, não tem problema você gostar do teu time. Não tem problema, lá se divertir. Agora tem que gostar mais de Jesus. Bem mais, né? Bem mais. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem o papel de glorificar Jesus. Uma das formas é quando nós manifestamos o poder sobrenatural de Jesus na vida das pessoas, e elas depois vão dizer glória a Deus. Mas também tem uma atuação muito poderosa no meio dos louvores. Amém? Muito poderosa. Quer experimentar, ter uma experiência com o Espírito Santo poderosa? Comece a exaltar Jesus. Comece a exaltar Jesus. Comece a louvar Jesus. E aqui eu estou falando do louvor na música. A adoração é mais do que louvor, mas não é menos que louvor. Diga, adoração é mais do que louvor, mas não é menos. Amém? Não posso dizer que eu vivo a adoração como estilo de vida, sendo que isso não contempla a parte do louvor. Não pode dizer que estou intenso com Deus 24 horas por dia, 7 dias da semana, e eu não estou intenso na hora do louvor. Tanto aqui quanto na minha casa. É muito importante, irmãos. Amém? Então o papel do Espírito Santo é glorificar Jesus, e Ele faz isso em parceria conosco. Se coloca de pé.